Olá pessoal, vamos a mais um vídeo numérico sobre interpolação polinomial. O problema de interpolação polinomial consiste no seguinte: é dado um conjunto de pares ordenados x e y aqui com n pontos, n pares ordenados. Em especial, o xi tem que ser diferente de xj se eu tiver i igual a j, ou seja, não pode ter dois pontos com o mesmo valor de x. Se eu tiver isso, o que eu quero fazer é encontrar qual que é o único polinômio p de x de grau n-1 ou inferior que passa por todos esses pontos aqui. Como é que a gente pode ver que isso aqui é válido? Pense no seguinte: se eu tiver somente dois pontos para interpolar, o polinômio de menor grau que passa por dois pontos é uma reta. Se eu tiver três pontos, o menor polinômio que passa por esses três pontos é um polinômio de grau 2. E se eu tiver 4 pontos, vai ser um polinômio de grau 3. Até que se eu tiver n pontos, eu tenho um polinômio de grau n-1. Ok? O que consiste a interpolação? Consiste no seguinte: eu quero encontrar qual que é o polinômio p de x no formato, por exemplo, a1 mais a2x mais a3x² e assim por diante, de tal maneira que para todos os x1, para que p calculado em x1 passe exatamente em y1. Que é o que está aqui. O polinômio p calculado em x1 é exatamente igual a y1. P calculado em x2 é exatamente igual a y2. P calculado em xn é igual exatamente a yn. Quando eu fizer isso aqui, em que tipo de problema eu caí? Cai no sistema, né? Quem que eu não conheço nesse sistema? Quem é que eu tenho que descobrir? Eu não sei quem são os coeficientes. Quem são esses os n coeficientes, a1, a2 até a n. Quem é que eu conheço? Quem que é dado? São dados os valores de y e são dados os valores de x. Okay? Na forma matricial, o que eu tenho é um sistema como esse aqui de baixo. As incógnitas vão de a1 até a n. Do lado direito da equação vai de y0 até yn. E percebam aqui, se eu multiplicar esta linha por essa coluna aqui, eu vou ter exatamente a primeira equação que está aqui. 1 vezes a1 mais x1 vezes a2 mais x1 ao quadrado vezes a3 e assim por diante. E assim para todas as outras linhas. Então, se eu resolver esse sistema aqui, eu consigo descobrir quem são os coeficientes A's que dão a interpolação do polinômio. Essa aqui não é a melhor alternativa, porque essa matriz aqui que aparece aqui, que é chamada matriz de Van der Monde, ela é em geral mal condicionada, ok? E isso pode levar ao aumento dos erros de arredondamento. Mesmo assim, vamos ver como é que eu faria para resolver isso aqui se eu estivesse usando o Scilab. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, conjunto de pontos x pode ser, por exemplo, 1, 3, 4 e 6. E o conjunto de pontos y, digamos que sejam os valores da função seno calculado em 1, em 3, em 4 e 6. Então, se eu fizer um pequeno gráfico disso aqui, vai ter um gráfico com 4 pontos, marcados com uma bolinha em vermelho, e um grid por trás, né? Então eu já tinha salvado antes aqui, mas se eu clicar e executar, eu tenho um gráfico mais ou menos como esse aqui. Ó, passa pelo ponto 1 em seno de 1, em 3 em seno de 3, em 4 em seno de 4 e em 6 em seno de 6. Então o que eu quero fazer é qual o polinômio de menor grau que interpola esses pontos aqui. Se fosse só dois pontos, entre dois pontos teria uma reta. Se fosse 3 pontos, eu encontraria uma parábola. Se fosse 4 pontos, eu vou encontrar uma cúbica. Então eu quero encontrar a cúbica que passa por aqui. Segundo o que a gente viu ali, uma maneira de resolver isso aqui é montar mas se eu botar quase no mesmo gráfico para ajudar aqui, isso, e esse código aqui. Eu preciso montar a matriz de Van der Monde para resolver esse sistema. Eu preciso montar essa matriz aqui. Então, eu preciso, para toda a linha I de 1 até N, e para toda coluna J de 1 até N, eu preciso saber quem é o elemento V de IJ. Ok? Aqui fecho com end o for. Então, quem é o elemento V de IJ? Se vocês olharem com cuidado aqui, eu vejo que nas linhas o que se repete é o valor do x. É x3, 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 x3 na linha 3, x2, 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 x2 na linha 2 e assim por diante. Então é x acompanha o índice i.
E o que acontece à medida que eu vou aumentando a coluna J? É elevado na potência 1, elevado na potência 2, elevado na potência 3, elevado na potência n-1. Está quase na potência correta, né? Na verdade, se eu colocar J, estaria quase na potência correta. Só que quando J é igual a 1, eu preciso que dê elevado na 0. Quando J é igual a 2, na coluna 2, precisa estar elevado na 1. Quando J é igual a N, tem que estar na N-1. Então aqui é exatamente J na J menos 1. Okay? Verifiquem os casos aqui, 1, 2, 3 até N. Então isso aqui monta exatamente essa matriz de Van der Moen. Com essa matriz de Van der Moen aqui, eu tenho que montar quem é o vetor y. Na verdade o y eu já tenho aqui em cima. Então se eu resolver o sistema, se fizer A, eu resolver o sistema simplesmente usando o comando inv, que calcula a inversa dessa matriz V. Poderia usar as rotinas que a gente fez para resolver um sistema também. Mas se eu usar direto a função pré-definida aqui do Scilab, vai ser a inversa de V vezes o vetor y, e isso aqui vai dar os coeficientes A. Então se eu rodar isso aqui, o que eu descubro? Se eu rodar isso aqui, ele não mostrou nada nessa tela. Na verdade ele mostrou o gráfico aqui, né? Mas na janela de comando deu um pequeno erro aqui, porque faltou dizer quem é o n, né? Quem é o n? O n é o número de elementos do vetor x ou do vetor y. N é o comprimento do vetor x. Ok? Dá para usar o comando length ou o comando size aqui também. Então se eu fizer isso, deu erro, multiplicação inconsistente. O que significa normalmente isso? Significa que eu estou multiplicando provavelmente um vetor linha, e deveria ser um vetor coluna aqui para fazer sentido, uma matriz n por n por um vetor n por 1. Então se eu multiplicar, se eu faço x ser um vetor coluna, o y também vai ser um vetor coluna quando eu botar esse sinal para fazer o transposto, e acho que vai dar certo. Isso, deu certo. Então aqui está minha matriz V, ó, que tem um formato muito parecido com esse formato aqui, ó, comparem com o formato da matriz. Cadê? Aqui. E se eu calcular a inversa disso vezes y, eu consigo o vetor A. O que é esse vetor A aqui? Menos 0,7, 2,5, menos 1,08 e 0,1. Esse aqui são os coeficientes do polinômio, né? Tomem cuidado que esse aqui é o coeficiente A1, esse é o A2, esse é o A3, esse é o A4. Então, para que eu uso isso aqui? Eu uso para calcular a interpolação, né? Então, digamos que eu queira descobrir nesse gráfico aqui quanto é que seria o ponto 3,2 aqui. Posso interpolar o valor em 3.2. O que significa interpolar? Significa estimar o valor aqui em 3.2 se eu passar por aqui um polinômio de grau 3. Qual polinômio? Esse com esses coeficientes. Então vamos montar esse polinômio aqui. Eu já vou montar ele de forma genérica, que vai ajudar se vocês aumentarem o número de pontos. Então o polinômio, na verdade, é esta pequena soma que aparece no slide. Aqui, ó, é a soma de AK x na K menos 1. Então o polinômio é o polinômio P é igual, quem é o termo genérico da soma? É o termo AK vezes x elevado na K menos 1. O que esse termo genérico está fazendo aqui? Ele pega o termo anterior e faz AK vezes x na K menos 1. Então eu faço esse loop aqui, for K de 1 até N. Exatamente o que está escrito ali no slide, né? O loop. Só que se eu fizer isso, ele precisa iniciar o P com algum valor, né? Ele inicia o P igual a 0. Se P igual a 0, a primeira vez P igual a 0, e quando K igual a 1, isso aqui vai ser A1 vezes x na 0. E assim depois vai. Ou seja, sempre ao termo anterior, ele vai somar o A1 vezes alguma coisa, mais o A2 vezes alguma coisa, mais o A3 vezes alguma coisa, até o AN vezes alguma coisa. Então isso aqui deve montar, não o polinômio, ele não vai dar a expressão do polinômio para vocês, mas eu estou interessado em saber qual que é o valor, né? E esse x aqui é o ponto onde eu quero interpolar. Eu vou usar um x aqui, ó, maiúsculo, para dizer qual que é o ponto que eu quero interpolar. Então digamos que eu quero descobrir em x igual a 3.2, né? Ó, quero saber em 3.2 mais ou menos estimar quanto é que vale. Então se eu rodar aqui e olhar no código, eu tenho que ele calculou P como sendo menos 0.048. Vamos ver se faz sentido aqui com o gráfico.
em 3.2, isso vale... Não é o ponto na reta aqui, né? É o ponto se eu passar uma cúbica, é o ponto que passa em 3.2 menos 0.04. É quase aqui em cima do eixo, né? Bom, mas isso é se eu quiser descobrir um ponto. Às vezes eu quero descobrir quem são todos os pontos para fazer, por exemplo, fazer o gráfico desta cúbica. Como é que eu posso fazer o gráfico? O gráfico que eu tenho que fazer, na verdade, é fazer exatamente esse procedimento que eu fiz para o ponto 3.2, mas para todos os pontos que eu quero colocar no gráfico, né? Então, quem são todos os pontos que eu quero colocar no gráfico? Digamos, começar um pouquinho antes do 1 e terminar um pouquinho depois do 6, ok? Isso não é dado no problema, né? Isso depende do que a gente quer fazer com os pontos de interpolação. Então, digamos que eu quero ir de 0.8, pulando de 0.1 em 0.1 até 6.5, por exemplo. Ou de 0.5 até 6.5. Então, para todo x aqui, todo x de 0,5 a 6.5, eu quero calcular esse polinômio p. Então, para que isso aqui seja calculado de forma correta, o p, na verdade, aqui vai acabar sendo um vetor, e eu quero fazer vezes x, e eu preciso fazer operação elemento-elemento. Então, eu vou botar ponto elevado na k-1. Quando eu terminar isso aqui, eu posso usar o x como o meu vetor x do gráfico, e o p como o polinômio p calculado em cada elemento deste vetor x aqui. Então, se eu fizer esse gráfico e pintar ele de azul, digamos com pontinhos, e ligar por um traço, se eu rodar isso aqui, vamos ver se eu consigo aqui. Isto, o que eu consigo? Consegui exatamente o gráfico do polinômio de grau 3, que passa exatamente em cima dos pontos que eu dei, interpolando eles, né? E em especial aqui, se eu conseguir olhar o 3.2, aqui está o valor do 3.2, ok? Mas eu tenho qualquer ponto aqui. Então, em geral, quando se fala em interpolação, o pessoal se preocupa na literatura, aqui nos livros, em descrever quem é o polinômio, né? Qual a fórmula do polinômio. A fórmula do polinômio é dado por esses coeficientes, menos 0.7 e assim por diante, né? Então esse aqui é o coeficiente, só para ficar bem claro quem é menos 0.7, esse é o x1, mais, com os pontinhos, né? 0,70, 35 e assim vai, mais 2.51 vezes x, menos 1.08 vezes x ao quadrado. Não adianta escrever isso aqui, não, isso vai dar erro, né? Não adianta escrever isso aqui. Mais 0.11 vezes x ao cubo. Estou pegando dois dígitos aqui. Então, esse aqui é o polinômio. Só que, do ponto de vista prático, a gente não quer montar normalmente esse polinômio. O que a gente quer saber é esse polinômio calculado em algum valor, que foi o que eu fiz aqui na hora que eu calculei ou em um ponto ou em todos os pontos do gráfico. Ok? Vamos ver daqui a pouco no outro vídeo uma outra alternativa um pouquinho melhor que essa, que não passa pela matriz de Vandermonde. Porque o problema da matriz de Vandermonde, vamos ver se para esse exemplo pequenininho aqui dá certo. A matriz de Vandermonde aqui, se eu calcular o número de condicionamento, que é a norma da matriz V, vezes a norma da matriz da inversa da V. Como eu não estou dizendo nada e está usando a norma 2, quanto é que deu a norma? 2.215, que é bem grande. Só que à medida que eu coloco mais pontos nessa matriz, ela vai ficando cada vez maior, bem grande mesmo.